2, 3, já. Então veja só, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, e desta ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu quero conversar com os irmãos nesta noite sobre dois tipos de tristezas. Dois tipos de tristezas. Irmãos, nós vivemos um mundo conturbado. Sabendo disso, há muito tempo Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, mas creio também em Jesus. Lá em João 14 ele falou isso. No mesmo João 14, versículo 27, ele disse assim: eu deixo-vos a paz, e não a dou como o mundo a dá. Mas infelizmente nós vivemos tempos onde a Bíblia diz que haveria uma apostasia. Que é isso? Abandono da fé verdadeira, trocando-a por uma fé inútil contra Deus, contra a sua palavra. Vivemos em um tempo onde as pessoas dão prioridade às obras da carne, à prostituição, à lascívia, ao adultério, aos vícios. Vivemos em um tempo onde as pessoas cada dia distanciam-se de Deus, o que gera tristeza sobre tristeza. Quarta-feira nós estivemos aqui com os irmãos e conversando acerca do livramento de Mardoqueu e também do povo de Deus, mas especificamente sobre Mardoqueu. E nós conversamos com a igreja dizendo que uma forca estava preparada para Mardoqueu, mas quem se acabou nela foi exatamente o Amã, que queria ver o final de Mardoqueu. E nós repetimos por 3 vezes: essa forca não é para você, e você não tem ideia do impacto, da repercussão que tem uma frase como essa. Há muitos dias nós estamos com essa palavra na mente, no nosso coração: dois tipos de tristezas, porque vivemos em um mundo onde as pessoas distanciam-se de Deus, e é distanciar de Deus e ter tristeza sobre tristeza. Comumente nessa cidade, pessoas são hospitalizadas porque atentaram contra a própria vida. Infelizmente já houveram delas que não foi possível ter um retorno, foi fatal a tentativa de suicídio. Tem outras pessoas que costumeiramente sentem esse desejo, e nós estamos em um culto da família, todos nós devemos sempre estar muito atentos, não somente com a nossa vida, mas com quem está em nossa volta, constantemente. Observar os comportamentos, as palavras, as atitudes, e termos cuidado. Mas nessa noite, o nosso maior propósito é só mostrar à igreja e amigos que nós podemos procurar a felicidade quanto procurarmos, utilizarmos todas as nossas forças para isso. Se nós não tivermos Cristo,
não tem felicidade completa. Para que nós não tenhamos dúvida disso, eu convido-me para olhar em Isaías 48, versículo 22. Eu sempre estou recitando esse versículo. Isaías capítulo 48, versículo 22. E eu quero que toda a igreja leia em alto e bom som, como os irmãos leram, a leitura que é base dessa meditação nossa. Isaías 48, versículo 22, todos juntos, já. O que Deus diz é verdade, sim ou não? Sim. A palavra do Senhor tem poder ou não? Sim. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder de cumprimento próprio. O próprio Deus disse assim: eu velo sobre minha palavra para fazê-la cumprir. E nós estamos lendo um versículo que diz que os ímpios não têm paz. Quem foi que prometeu isso? O Senhor. Por mais que as pessoas que vivam na prática do pecado achem ou pensem que tem momentos felizes na vida, isso não passa de momentos. Veja ainda o que diz em Isaías 57, versículo 21. Isaías 57 e o versículo de número 21. Toda a igreja já. Então Deus da Bíblia Sagrada diz que é impossível alguém que não tem Deus na vida ter paz. E não se engane, ter Deus na vida não é apenas dizer eu creio que Deus existe, eu sei que Ele é verdadeiro. Aqui é ter Deus como a motivação da vida. Há pessoas que nos ouvem aqui que é o único momento que elas têm paz na vida é esse momento. Quem aparentemente está bem, o culto começa às 19 horas, demora um pouco a chegar, chega, às vezes fica inquieto, não atenta tanto quanto deveria para a palavra, e quando dá às 20h31 diz: já passou do horário, que hora vai terminar? Mas há pessoas aqui que nos ouvem que dizem assim: se o relógio parasse. Por quê? Porque o único momento que essas pessoas têm paz na alma é quando estão assentadas nessas cadeiras, adorando a Deus, ouvindo a sua palavra. E é aqui onde essas pessoas são revitalizadas. É aqui onde a mente dessas pessoas recebe assim um arejada, um respiro, um suspiro. E elas dizem: ufa, recebi mais força para andar nos dias. Mas quem aparentemente está bem, acha que eu estou inventando. Acha que isso eu falo até para emocionar, mesmo as pessoas nos conhecendo. Mas tem gente que diz: isso é exagero, isso não existe. É triste a gente pensar dessa forma. Mas quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais Deus nos fará sensíveis às necessidades das pessoas.
Porque o próprio Cristo, em Mateus 9, 35 a seguir, a Bíblia diz que Jesus estava andando, pregando, anunciando a sua palavra. De repente ele viu uma multidão de pessoas e ele se comoveu de uma íntima compaixão. E ele disse: orem ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Porque na realidade a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Porque ele viu uma multidão andando como ovelhas que não têm pastor. Então há um povo no mundo como ovelhas que não têm pastor. Não é que de fato não o tenham, é porque às vezes não o procuram. A mesma palavra que Jesus disse em Mateus 11, 28 a seguir: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Esse convite ainda continua de pé. O apóstolo Paulo, bem entendendo acerca disso, e nós estudaremos na próxima revista, porque ela fala de promessas de Deus, e uma dessas promessas é promessas de paz. O apóstolo Paulo dá-nos o exemplo dessa paz. Ele estava preso em Filipos, e todos sabem que ele foi àquela cidade por um direcionamento divino. Em Atos 16 ele queria ir para o Oriente, e o Espírito de Deus o proibiu e o orientou que fosse ou viesse para o Ocidente. É daí então que o Evangelho entra na Europa e chega até nós no Brasil, porque um homem se colocou em total disposição diante de Deus para ser por seu Espírito guiado e orientado. Mas quando ele chega ali por fazer benefício a uma pessoa, ele foi preso, apanhou, sofreu. E Paulo está preso, escrevendo à igreja de Filipos, e ele diz assim: a minha prisão é boa, porque serve para incentivar vocês. A igreja de Filipos, embora livre estivesse, parecia reclamar ou não estar bem. Mas Paulo estava tão bem com Deus que, mesmo preso, olha o que ele escreve, Filipenses 4:4, ele disse: eu já disse uma vez, se alegrem. Eu vou dizer outra vez, se alegrem. Como é que alguém está preso e consegue dizer para quem está livre: fiquem alegres? Já falei uma vez, vou repetir: fiquem alegres. O que Paulo está demonstrando é que quem tem Cristo na vida não quer dizer que não terá crises, mas ainda que tenha crises, Jesus está acima destas crises, porque Ele é o nosso Senhor. Nós podemos ter problemas em nossa volta, e problemas tais que às vezes, como Paulo, cheguemos quase que ao desespero. Pois em 2 Coríntios 1:8 ele disse: a tribulação foi tamanha que eu quase me desesperei da vida. Mas em 2 Coríntios 1:3 ele diz: mas o Deus que é Pai de toda consolação e também de toda a misericórdia, Ele consolou a mim e a nós. E Ele que consola a nós, Ele nos dá a graça para consolar a todos aqueles que estão em tribulação.
Então, por maiores que sejam as tribulações que os meus irmãos e as minhas irmãs estão enfrentando, escute, Deus está lhe consolando através da sua palavra e do seu Espírito Santo, e esse momento de aflição lhe ensinará a viver em meio à aflição, tendo a paz de Deus na alma e no coração, e você vai socorrer a muitos pelo poder de Cristo na sua vida. É fácil? É não. É difícil. E quantos não são os questionamentos? Estou falando para quem está em Cristo. Agora, quem não está? Porque se quem está em Cristo enfrenta problemas e dificuldades, e quem não está? Paulo está escrevendo isso porque ele havia escrito a sua primeira carta, e ela promoveu na vida da igreja de Corinto tristeza. E Paulo, como um verdadeiro líder, um pastor, ele estava preocupado com os irmãos, e ele resolve falar acerca de dois tipos de tristezas. Porque nem um verdadeiro líder, isso é muito fácil de exemplificar. Quantas vezes um pai ou uma mãe, necessário é disciplinar, corrigir um filho, e ele não acha bom isso. Ele só faz porque ele sabe que se não corrigi-lo hoje, amanhã será muito mais difícil. Mas à medida que corrige um filho, uma filha, o pai parece e a mãe parece sofrer mais do que os filhos. Mas há uma necessidade de nós direcionarmos os nossos filhos e orientá-los segundo a Bíblia Sagrada. Do caso contrário, amanhã nós teremos dores na alma. Por esse motivo, o escritor de Provérbios, no capítulo 12, diz que o sábio, ele aceita a correção, ele aceita o conselho, ele aceita a disciplina, mas o bruto, o rebelde, ele despreza. Está escrito em Provérbios 9, versículo 7 até o versículo 9, que o simples, quanto mais ele é corrigido, mais ele acha bom, porque ele vai aprendendo, vai crescendo em sabedoria. Então, para o sábio é bom ele ser corrigido, ao tempo que aqueles que não entendem, eles não gostam, eles se iram, se sentem mal com isso. E tem gente que demora muito tempo para entender o amor que o pai e a mãe têm por eles. Tem gente que é preciso ser pai ou mãe para dizer assim: ah, agora eu entendo porque que meu pai era assim, duro comigo, isso. Ah, agora que eu estou entendendo porque minha mãe agia dessa forma comigo. Demorou muito. Se todos nós entendêssemos, seria bem diferente. Então, no momento em que Paulo escreve a sua primeira carta, ele confronta ao povo de Corinto, à igreja de Corinto, ao ponto de ele mesmo sentir-se mal. Meu Deus, será que eu fui longe demais? Falei o que não deveria ter falado. Então, por esse motivo, aí ele escreve essa carta, e os irmãos leram: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, os dois tipos de tristeza, a primeira delas aí, a tristeza segundo Deus. Irmãos, a gente precisa saber quando Deus está causando uma tristeza em nós. E Deus causa tristeza? Sim. Tiago disse assim: transforme o vosso riso em choro, transforme a vossa alegria em pranto. O que Tiago estava dizendo? Que ainda que o momento seja bom para nós
nós devemos buscar a Deus com lágrimas. Porque por melhor que seja o momento que estamos vivendo agora, vai chegar o momento da gente chorar. Porque na vida não é só rindo a vida toda. Na vida não é só alegria o tempo todo. Na vida tem momentos que estamos bem, terá momentos que não estaremos tão bem assim. Hoje nós visitamos algumas famílias e eu fico pensando, famílias que perdem entes queridos, como é que se recupera se não for Deus? Porque a saudade vai só aumentando. Cada dia que se passa é um dia mais sem a pessoa e a saudade aumenta. Se não for Deus, se não for a esperança da eternidade, se não tivermos a certeza que estão guardados com Cristo. Mas aqui quando Paulo diz a tristeza segundo Deus, está falando de um confronto pessoal. Por esses dias eu tenho sentido uma tristeza constante assim, no desejo de ler um pouco mais a Bíblia, de orar um pouco mais, de me aproximar mais de Deus, tendo em vista que os dias são maus, que nós precisamos fazer alguma coisa, porque Jesus diz, a noite vai chegar, quando ninguém mais pode fazer alguma coisa. A noite pode ser a idade, a noite pode ser, às vezes, as doenças, a noite pode ser uma repentina perseguição contra o povo de Deus, como acontece em várias localidades. Enfim, existem inúmeros tipos de noites que poderão nos impedir de fazer o que nós deveríamos fazer com mais afinco, mais aplicação agora. E às vezes Deus nos confronta com uma tristeza para que nós lamentemos pelas misérias do pecado que podemos praticar, seja por pensamentos, seja por atitudes, seja por palavras. Porque todo crente que tem o Espírito de Deus, você tem essa experiência. Antes que você peque, o Espírito Santo alegra. Se você persistir e pecar, é uma tristeza e uma decepção profunda. Por esse motivo nós dizemos que o pecado na vida do crente não é algo premeditado ou programado, é um acidente. Então a tristeza que Deus produz em nós, ela gera em nós arrependimento. Arrependimento é mudança de comportamento. Deus, sabendo que dificilmente nós daríamos cumprimento ou obedeceríamos se não houvesse uma mudança em nós, em Ezequiel 11, 18 a 20, Ezequiel 36 e 26, que a lição também que virá, a próxima revista falar sobre isso, sobre uma das promessas de uma transformação, de um novo coração. O profeta Ezequiel disse: eu darei a vocês um coração novo, darei a vocês um espírito novo, eu vou arrancar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e depois eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. Então Deus confronta-nos, gerando em nós tristeza. Para quê? Para o arrependimento. Que é isso? Mudança de direção. Arrependimento do ponto de vista bíblico não é lamentarmos apenas por termos feito algo errado. Arrependimento do ponto de vista bíblico é nós, claro, lamentarmos pelo erro que cometemos, mas mudarmos de atitude e de direção. Porque tem gente que fica triste por o que cometeu, sim, não muda. Quer um exemplo? Judas traiu a Cristo. Foi tomado de uma tristeza tão profunda
de um remorso, mas não de arrependimento, porque se fosse, as coisas poderiam ter mudado. Mas ele, tomado de um remorso, desespera-se e tira a própria vida. Quer ver alguém que se arrependeu verdadeiramente? Pedro. Três seguia Pedro a vida inteira, chamado de Simão, Barjonas e Pedro. Eram três irmãos. Geralmente, quando andava com Cristo, Pedro, Tiago e João. Quando é para negar a Cristo, ele nega também 3 vezes, e a última espragueja na terra. Quando na restauração de Pedro, o Senhor Jesus o chama e de repente ele lá está. E a Bíblia Sagrada diz que ele confessa a Cristo por 3 vezes. Na grande pesca de João 21, 11, diz que pegaram 153 grandes peixes. Então era 3 vezes 51. No dia que Pedro é tomado de um arrependimento, no dia de Pentecostes, ele se levanta na autoridade do Espírito Santo de Deus. E ele prega o Evangelho, fazendo uma defesa, uma apologia da fé cristã. E quase 3.000 pessoas se voltam a Cristo como Senhor e Salvador. É ele de novo, Pedro e João, aonde? No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Lá está um homem paralítico. Não é que ele é curado. Então esse número 3 sempre estava seguindo a Pedro. E Pedro diz no capítulo 3, versículo de número 19 de Atos dos Apóstolos: arrependam-se, creiam no Evangelho, para que venha um tempo de refrigério sobre a vossa alma, que só pode ser gerado pelo perdão dos pecados e pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. A palavra diz que essa tristeza, segundo Deus, é para arrependimento. E esse arrependimento gera o quê? Salvação. Eu já disse aos irmãos que essa palavra, salvação, ela é muito ampla na Bíblia. Salvação na Bíblia é assim: ser livre dos pecados que foi cometido anteriormente, ser livre dos pecados que cometemos na atualidade, porque nós somos falhos. Embora o pecado tenha sido destruído na cruz do Calvário, Hebreus 9, 26 a 28, aniquilado, mas a Bíblia mostra que nós estamos na matéria do pecado, nós estamos nesse corpo do pecado. Paulo disse isso, de tal forma que Paulo disse assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? 7,5 de Romanos, Paulo diz assim: a lei do pecado habita nos meus membros. Olha a luta travada que é. Há uma luta todos os dias que a gente tem que vencer. Então a salvação é ser livre dos pecados do presente. Salvação é o que nós? Ser livre da ira futura. Irmãos, daqui a pouco, a qualquer instante, a Bíblia diz que o céu se abrirá, Cristo virá até as nuvens, a igreja em comunhão, ela subirá ao encontro do Senhor nos ares, e será a maior festa da igreja. Ah, que maravilha será para os que estiverem preparados. Depois daí, só alegria para quem subiu. Para quem ficar na terra, vai começar o maior sofrimento de todos os tempos.
isso na Bíblia Sagrada, a igreja será livre dessa ira futura, claro, a que se estabelecerá na terra depois que a igreja for tirada. Então salvação é coisa maravilhosíssima, e nada disso é mérito ou merecimento nosso, é misericórdia e graça de Deus. Agora o que Paulo diz aqui é o seguinte: arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Escute-me por favor, quem está arrependido aqui porque é crente? Está vendo? Ninguém. E quem é que é arrependido porque não se entregou a Cristo antes? É isso. Irmão, ser crente é a melhor coisa desta vida. O mundo está de ponta cabeça, parece que tudo está revolto, mas o crente tem paz na alma, tem paz no espírito, tem liberdade de glorificar a Deus, tem liberdade de adorar ao Senhor. Quem é crente de verdade sabe e sente que o Espírito está aberto. A doença pode chegar, mas ele diz: eu vou vencer. A morte pode trazer a tristeza, mas ele diz: tem ressurreição. Os problemas podem ser grandes o tanto que for, o nosso Deus é maior. A gente pode vir se arrastando para cá como que, não sei lá, sem motivo nenhum, mas quando chega aqui o hino fala conosco, a palavra fala conosco. A gente saiu quase chorando de tristeza, mas chega aqui a gente não chora de tristeza, a gente já chora de alegria, dizendo: ele falou comigo, eu senti a presença dele. Irmãos, é muito bom ser crente. E se eu sou crente, não sinto nada disso aí, pois receba a alegria de Jesus na alma, receba a alegria de Jesus no espírito, porque a melhor coisa da vida é ser crente. Parece que a gente é extraterrestre, os pés na terra, a mente nas nuvens. O povo pensa que a gente é doido, a gente não tem casa, não tem carro bom, não tem moto boa, às vezes a gente não tem um emprego assim, uma conta bancária boa, mas há uma paz na alma, há uma paz interior. E quem se coloca à disposição de Deus para pregar, para cantar, que vê o povo se alegrar em Deus, que vê o povo, aí a gente participa de um pouco da alegria de Deus em nós, porque a gente se coloca como instrumento, e mesmo pobre está enriquecendo alguém, mesmo que às vezes triste está alegrando alguém. Irmãos, a melhor coisa da vida é ser crente. Então sinta a alegria de ser crente, sinta a paz de ser crente. Não volte para a casa da forma como você veio, você vai voltar melhor, você vai voltar melhor. Diga isso para você: eu vou voltar melhor. Não é porque eu estou falando, é porque a paz de Cristo excede todo entendimento e ela trabalha em nós. Irmãos, é muito bom ser crente, irmãos. Eu não estou falando de carregar uma Bíblia, estou falando de vir à igreja uma vez ou outra, estou falando de se deleitar na palavra do Senhor. Vamos ler bem aqui o Salmo 19, só para você ver. É muito bom, irmãos. É muito bom ser crente. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 19, versículo 7 a seguir. Olha isso: a lei do Senhor é o quê? E ela faz o quê? Sinta a perfeição desta palavra, o refrigério na sua alma. O testemunho do Senhor é o quê? E dá o quê? Então sinta a fidelidade da palavra de Deus e receba a sabedoria, porque ela é para nós.
Ele não deu sabedoria para os altos e os grandes, é para gente simples mesmo. Mateus 11:25, Jesus disse: Pai, eu te dou glória, porque o Senhor escondeu as coisas preciosas aos sábios, mas o Senhor deu para quem é pequeno. Então quem é pequeno na presença de Deus tem sabedoria do céu. O versículo 8 diz assim: os preceitos do Senhor são o quê? E alegram quem? Como pode ser triste o coração de quem tem a palavra, irmão? O mandamento do Senhor é o quê? E alegria o quê? A gente anda com os olhos ligados. Quando o mal vem chegar, a gente já viu a tempo, porque a palavra do Senhor vai mostrando. A palavra do Senhor é profética, a palavra do Senhor é preventiva. Antes do mal chegar, ela já nos avisou. Versículo 9: o temor do Senhor é o quê? Quando ele é limpo, ele limpa a gente, e ele permanece como? Passa o céu e passa a terra. Essa palavra não passa porque ela é terra. Os juízos do Senhor são o quê? E o que mais? Tem gente que às vezes fala a verdade, mas não é justo. Tem outro que quer viver na justiça, mas não é verdadeiro. Agora o mandamento do Senhor é junto, direto: verdade e justiça, justiça e verdade. Irmãos, a palavra do Senhor é extraordinária. O texto sagrado diz no versículo de número 10: mais desejáveis do que? O cara sai daqui para o Mato Grosso atrás de ouro, do caminho, mas a palavra do Senhor, para quem a conhece, ela é mais desejada do que o ouro, porque o ouro não salva, o ouro não batiza no Espírito Santo, o ouro não escreve o nome no livro da vida, e a palavra nos dá todos esses benefícios. E a Bíblia diz assim: sim, mais do que o ouro fino, porque uma coisa é quando o ouro é achado no barranco, a outra coisa é quando ele é refinado, e melhor, ele é mais doce do que o quê? E o licor dos favos. Agora imagina isso: o que é o mel? É depois de tirarem a abelha da caixa, como nós chamamos, eles esmagam os favos e o mel vai caindo. E o que é o licor? É porque quando é amassado o favo, vai saindo bagaço com mel e tudo. Mas o licor que é quando a caixa enche tanto que ela não tem como segurar e o mel começa a cair, pingando puro. Você sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo. Ele é simbolizado pela pomba, porque segundo os ortologistas, a pomba é o único que não tem fel no universo. Então isso significa o quê? Que a presença do Espírito é doçura para a alma, é doçura para o Espírito, é doçura para o coração. Ah, mas é bom ter a presença do Espírito Santo de Deus na vida. A gente chora, mas é de alegria. A gente olha as páginas da Bíblia, mas além do que é isso, é porque o licor do favo está caindo, o crente está de boca aberta e se alimentando. Adoce a sua alma hoje, porque está caindo o licor do favo. É a palavra de Deus. A palavra diz, irmãos, versículo 11, para nós voltarmos: também por eles é admoestado o teu servo em guardar a grande recompensa. A palavra, ela ensina, mas essa palavra, ela traz recompensa para quem guarda. Se você se dispor a guardar a palavra de Deus, dentro de um período curto, você começará a perceber isso. O que? A recompensa de quem guarda a palavra. Quando Deus chamou Josué, ele disse: não te aparta dessa palavra, nem de dia nem de noite, e ela fará prosperar em todos os teus caminhos. A palavra de Deus, ela recompensa quem aguarda no coração. Olhando para isso, o que disse Paulo em 2 Coríntios 7, 10, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Você viu aí? Ninguém aqui está arrependido de ser crente. O nosso arrependimento
é porque era para a gente ter aceitado a Cristo a primeira vez que a gente ouviu. Tem muita gente aqui me ouvindo, que no dia que eles tomaram a decisão, eles vão provar isso aqui. Como eu fui besta, como eu perdi tempo. Por quê? Porque demorou demais. A melhor coisa da vida é ser crente. É a gente chegar em casa e saber: Cristo habita no meu lar. É a gente estar em qualquer lugar do mundo e dizer: mas eu gosto mesmo é da minha cama, eu gosto mesmo é de estar na minha casa. A sua casa pode não ter o conforto que tem na casa do presidente da República, mas na nossa casa tem o que não tem na casa do presidente da República, porque Cristo está habitando no nosso lar. Porque Cristo habita no meio da nossa família, porque Cristo habita no meio dos louvores. Então a tristeza, segundo Deus, é só para promover coisa boa em nós. Aí o povo não entende. Alguém diz assim: Ciro, estou com vontade de morrer. Você já é crente? A toda coisa você mete crença no meio. O que Isaías 48, 22 diz? Não tem paz o ímpio. Quem diz? Senhor. Aí isso é incrível, porque assim, quem não tem paz quer morrer. Aí o crente está debaixo de ameaça de morte e se tranquiliza. Você já pensou? Paulo e Silas, uma multidão de gente estão presos. Meia-noite, estão cantando. Senhor abre a prisão, eles ficam soltos, ninguém foge. Atos 16. De repente, o carcereiro diz que ia se matar. Aí Paulo disse: não, não faz isso. Está todo mundo aqui. Tu precisa acreditar em Jesus e ser salvo, tu e a tua família. A diferença: Tiago é morto num dia, Atos de 12, e Pedro guardado para ser morto logo depois. O anjo chega, Deus foi trabalho para acordar Pedro, porque ele estava dormindo, esperando a morte chegar. A sentença já tinha saído. O anjo chega e diz: ele te levanta, calça, sandália, pega a tua capa. Pedro saiu acompanhando o anjo, os portões se abriram. Quando chega no meio da rua, Pedro disse assim: eu pensei que era um sonho. Irmãos, andar com Deus tem muitos momentos que parece um sonho, porque Deus leva-nos a lugares que nós nunca imaginamos que andaríamos. Ele faz o que nós nunca imaginamos que aconteceria na nossa vida. Por quê? Porque isso é algo que Deus faz para glorificar o nome dele, por causa da misericórdia e da graça dele. Agora, o mundo é diferente. A tristeza segundo o mundo é horrível, porque se a tristeza segundo Deus ela gera mudança de pensamento, mudança de comportamento. A tristeza do mundo está aqui, mas a tristeza do mundo opera a morte. Morte como? Irmãos, por mais que as pessoas que estão no mundo pequem e pequem, e tem momentos de prazer, quando passa aquilo, está vazio na alma. Uma cratera que parece que nada preenche. Por mais que tenham dinheiro, falta-lhes a paz, segurança, alegria, está em dificuldades. Por mais que tenham que os olhos possam possuir, falta a paz, a alegria. E quando falta
gera isso, segundo o que Paulo está dizendo aqui, vai gerando o quê? Remorso. Irmãos, as pessoas que não têm Deus na vida, eles procuram alguma coisa para se culparem. Eles conseguem encontrar alguma coisa para que seja um peso na vida. As pessoas que não conhecem Deus, elas vivem de lamento e lamento, reclamações e reclamações. Você já ouviu isso? Quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente vive 24 horas sem ter nenhum motivo para chorar. O crente sofre, tem dificuldades, às vezes a carne quer pecar, mas ele e ela diz: não posso, não vou desagradar a Deus. Isso é o que a Bíblia chama de mortificar a carne. Daqui a pouco a pessoa está alegre em Deus porque conseguiu pular mais uma fogueira, mais uma cilada do inimigo, conseguiu vencer mais uma batalha e vai vencendo um dia após o outro. Mas quem não tem Deus, ele tem remorso, ele sente uma vida toda de lamento e por fim ele tem sentimentos de culpa o tempo inteiro, porque o pecado se encarrega de fazer isso. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem dos seus relacionamentos. O pecado separa o homem de si mesmo. O pecado é completamente destruidor. E é por esse motivo que sentimentos como esse vão sendo gerados. Como é que explica? Quem tem aqui de 40 anos acima sabe que a nossa geração não era tão liberal como a geração da atualidade, dos cortes de cabelos mais bizarros e imorais possíveis, de uma vida sexualmente ativa desde a adolescência à frente, filhos que não honram pai, que não honram mãe, crianças que já são viciadas em álcool, em drogas mais pesadas que ela, alguns que vivem no roubo, que vivem na prática de tudo que você possa imaginar. E nós temos uma geração tristonha, sem paz na alma, cabisbaixo, cortando os pulsos, bebendo medicamento para tirar a vida, querendo passar uma corda no pescoço e assim sucessivamente. Isso não pode ser normal e nem natural, porque que em tempos passados nós não tínhamos o que esse povo tem e a gente era tão feliz. Ninguém tinha um carro de controle remoto, passava um dia batendo numa lata velha com uma faca cega para cortá-la até fazer um carro com pneu de borracha ou de madeira. A gente era feliz. Ninguém tinha uma bicicleta, pegava uma conca, ia para um local onde tinha uma descida e passava um dia descendo. Daqui a pouco não sabia mais o que era menino, o que era barro, o que era sujo, o que era suor, e o povo era feliz. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um tablet, tem uma moto para andar, e é um povo tristonho, cabisbaixo, como se o final já chegou, como se não tenha nenhum motivo para viver. Você pode dizer o que quiser dizer, você pode ir atrás dos psicólogos, dos psicoterapeutas. Nós não desprezamos os profissionais da área humana, mas o problema dessa geração é falta de Deus. O problema dessa geração é falta da palavra. O problema dessa geração é falta de comunhão com o Espírito. Eu sei que alguém que tem uma vida corrida não se alimenta ao tempo e à hora certa, que não tem um sono no período que deveria ter, que tem preocupação do passado ou vive pensando no futuro, pode ter ansiedade,
estava à noite no monte orando. Quando ele descia do monte, a multidão já estava esperando. Ele pregava, ele ensinava e depois ele curava. Ele encerrava o dia cansado, ele procurava se recolher. Lá vem Nicodemos durante a noite e chega, vai ter com Jesus. Jesus diz para ele: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Era noite, mas Jesus tinha uma vida muito rica e ele deu um conselho. Eu procuro Jesus doente na Bíblia, eu não encontro. Eu procuro Jesus perturbado na Bíblia, eu não encontro. Mas a Bíblia diz que no início do seu ministério, Lucas 3, 21 a 23, ele desceu as águas batismais. Hoje tem gente que desce as águas batismais mascando chiclete e inchando como se fosse qualquer outra coisa. Jesus deu-nos um exemplo máximo. Ele desceu nas águas e saindo das águas, tendo ele orado, hora do batismo na água, hora de oração, tendo ele orado, o céu se abriu. Se a igreja desce vir a orar, o céu se abrirá. Tendo Jesus orado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. Quando a igreja ora, o céu abre e o Espírito desce. O Espírito está descendo e Deus está profetizando no céu, dizendo: é este o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Ele saiu da água, ele foi para o templo, deram o livro para ele, ele pegou o livro e começou a ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os povos. Irmão, Jesus ficou de pé no último dia da festa e disse: quem está com sede pode vir, quem está com sede pode vir, que eu tenho água, e quem beber da água que eu tenho vai ter uma fonte jorrando. Essa fonte não jorra um rio nem dois, é um tanto de rio que precisar. Rios de água viva fluirão do seu interior. Ele estava falando do Espírito Santo que havia de vir. O Espírito já veio, ele está entre nós, nós só precisamos adorar. Os dois tipos de tristeza, uma do mundo, opera morte. Tristeza segundo Deus, arrependimento para salvação. Ninguém se arrepende dela. Quantos entendem esta palavra? Tem alguém nesta noite que sente a tristeza segundo Deus, se arrepende dos seus pecados e quer se entregar a Cristo? Jesus quer salvar você. Até quando? Se tiver alguém que deseja entregar a vida a Cristo, essa é a oportunidade. Jesus quer salvar você. Se tiver, venha. Se você quer se reconciliar, venha. E se eu estou sentindo uma tristeza, eu acho que ela não é de Deus, porque ela está gerando essas coisas aí, ela está gerando desespero. Jesus está neste lugar para abençoar a vida do seu povo e dar a sua graça, abençoar as nossas vidas, nos dar uma vida nova com Ele, porque a melhor coisa neste mundo é servir a Deus de verdade, e é só Cristo que pode nos abençoar. Tem alguém para Jesus? Se tiver, venha. O Senhor quer salvar você, trabalhar na sua vida. A morte não é o final de tudo, é apenas uma vírgula na existência humana. Só quem pode dar a vida e tirar a vida, o nome dele é Jesus. Porque ele é a ressurreição e a vida, ele tem o poder da vida e também da morte. Se tem alguém vendo, vamos ficar em pé em nome de Jesus.
Tem alguém com Jesus? Se você quiser, esta é a oportunidade. Não tem ninguém? Querido Senhor, mais uma vez temos falado a Tua palavra com verdade. O Senhor não fala por falar, o Senhor tem propósito e objetivo. Se algum irmão que nos ouve ou nos vê nesta hora, sentindo essa tristeza mundana, porque há muitas pessoas que só querem benefício de Deus, não querem como Senhor e Salvador. Essa tristeza voltará em outro momento. Mas eu quero te pedir, dá o alívio necessário aos teus filhos e filhas que ouvem-nos nesta noite, que por causa das tribulações e problemas sentem desesperos, tristeza na alma. Senhor, tira esse fardo, dá a alegria da salvação, dá a alegria do Teu Espírito Santo. Assim como Deus ungiu a Jesus Cristo como Espírito Santo, que Ele saiu fazendo bem a todas as pessoas, que o Teu Espírito repouse sobre as nossas vidas, para que sejamos boca do Senhor, para que sejamos o Teu povo, para que façamos a Tua obra para o Teu louvor e para a Tua glória. Leva-nos aos nossos lares em paz, livra-nos de toda sorte de males, e nesta noite dá-nos uma noite de tranquilidade, de paz. Aqueles que falta-lhes o sono, Senhor, dá o sono, a tranquilidade. Quantas pessoas dependentes de medicamentos para adormecerem? O sono pertence a Ti, Pai. Abençoa os Teus filhos e filhas nesta noite, dando a tranquilidade, tirando a ansiedade, tirando a depressão, as dores, tudo que atormenta os Teus filhos. Dá vitória, dá graça e abençoa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as santas consolações do Espírito Santo, seja com todo este povo, com a nossa vida, a nossa família e a Tua igreja. E todos dizem